Meus irmãos, a paz do Senhor, um lindo dia para você, cheio de bênçãos, cheio de autoridade, de alegria, para que juntos possamos vencer todo e qualquer obstáculo pela bondade do Senhor. Trago para você eu quero fazer várias leituras, lembrando que no deserto Deus age. E Deus age de diversas formas no nosso deserto. Trago Marcos, capítulo 6, precisamente versículo 34, olha o texto. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus está numa região desértica, ele agora sai para descansar, mas quando atravessa o rio, o lago de Genezaré, é encontrado por uma multidão e os vê como ovelhas sem pastor. O que eu quero dizer com isso? Jesus para ensiná-los. No deserto da nossa vida, precisamos entender que Deus quer nos ensinar alguma lição. Você não sofre no deserto porque Deus é ruim, você não sofre no deserto porque Deus se esquece, você não sofre no deserto porque Deus nos abandona. Você sofre no deserto porque verdadeiramente Deus nos ensina. Observe, e ele descendo do barco, encontrou uma grande multidão, enchendo-se de compaixão, viu como ovelhas como não tem pastor e ensinou-lhes muitas coisas. Nesta manhã, eu quero lembrar que no seu deserto é o lugar de aprender, é o lugar de aprendizado, porque é o momento pedagógico de Deus para nos ensinar sua vontade, quando toda vez ela é boa, perfeita e agradável. Nós poderíamos falar também que no deserto, lá em Oséias, capítulo 3, versículo 2, diz assim, e comprarei para mim por 15 peças de prata, um homer de cevada, e meio homer de cevada comprarei para mim. Olha que texto maravilhoso, quando nós nos deparamos também no versículo 15, 2 e 15, observe, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porto de esperança, e dali cantará como nos dias da sua mocidade. O que Oséias está dizendo? No capítulo 2, ele vai falar de um casamento simbólico, Oséias casando-se com uma prostituta, Loami, as filhas desse casamento, mas não é a tônica do que eu quero falar. Eu quero falar que nesse texto, capítulo 2 de Oséias, Deus socorre. Darei-lhes a vinha. Percebam, senhores, que Israel está debaixo de pecado, Deus está chamando eles para o arrependimento, mas no capítulo 2, versículo 15, lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia que se subiu da terra do Egito. Porta de esperança, Deus quer nos socorrer por ela, ou seja, sobre tudo que está acabado, destruído, sobre o pecado que nós cometemos, é hora de nos arrependermos e dizer, Senhor, socorre-nos. Sabe o que vai acontecer? Ele nos porá diante de portas de esperança para uma vida melhor, apresentando a Deus o verdadeiro arrependimento, coisa que nesta manhã nós queremos começar apresentando ao Senhor. Terceira lição de Jesus no deserto, lá em 1 Reis 19, olha que interessante isso, 19:1. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido e com brasas em brasas, e a botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Nesse deserto, a ação de Jesus é alimentar quem ele escolheu. Jezabel promete enforcar o profeta Elias, matá-lo, farei contigo o que você fez com os meus profetas. Sabe o que ele faz? Ele foge, você conhece o texto, mas o que eu quero aqui mostrar é, Deus trouxe pão e água. Nesta manhã, receba o pão do Senhor, receba a água do Senhor. Levanta a cabeça, sai debaixo do zimbro, abre as portas, deixa o ar entrar e o sol invadir tua casa. Por quê? Porque o Senhor chegou. Chegou com livramento, as ameaças são grandes, as ameaças são pesadas, são ameaças de morte, eles respiram raiva e vingança. Descansa. Jesus chegou, trouxe pão e água, caminha, porque grande é a tua jornada. E ainda temos mais um texto, que quando você olha para o seu deserto, é nesse deserto que o Senhor verdadeiramente nos guarda. 32:10. Achou-o na terra do deserto, em um ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o
guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta no seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia, como ele, Deus estranho. Amém? Quinto momento de Deus no nosso deserto. Ele nos guia. Nos guia como águia guiando os seus filhotes. E eu queria lembrá-lo. Deus te tirou daquele deserto para pôr você nessa terra que você está hoje, para lembrá-lo. Não se esqueceu de ti. Recapitulando, Deus no meu deserto, Ele me alimenta, me ensina, me guarda, nos revela a sua bondade e nos socorre em tempo oportuno. Bom dia, um dia de bênção, um dia de vitória. Louve ao Senhor, desfrute dessa bênção e lembre-se, Deus nos socorre.